Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta sexta-feira da 8ª da Páscoa, desejando que o seu dia seja um dia repleto de bênçãos, um dia repleto de graças, repleto da presença do ressuscitado na sua vida, na sua família, nos seus trabalhos, em tudo que você deseja que seja tocado pelo Senhor. Para melhor rezarmos, ouvindo a palavra de Deus e ouvindo a palavra da igreja, convido você a rezar comigo ao Espírito Santo, clamando sua ação e unção sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 9 de abril, meu querido irmão, minha querida irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Evangelho segundo São João. O texto do Evangelho de hoje está lá no capítulo 21 de São João, nos versículos de 1 a 14. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que hoje quer ser o ânimo que nós precisamos para viver cada dia melhor nossa vida cristã. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar.
Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, este Evangelho segundo São João que nós acabamos de ouvir é cheio de simbolismos bastante significativos. Simbolismos que trazem uma mensagem verdadeiramente eclesiológica. Fala da igreja. Primeiro nós vemos Pedro, que toma a iniciativa de ir pescar. Já tinham feito a experiência do ressuscitado? E agora Pedro decide voltar à vida velha? Decide voltar à vida de pescador de peixes, sendo que o Senhor antes já tinha dito: farei de vós pescadores de homens. E junto com eles vão outros discípulos. Somam 7 discípulos. 7 é o número da plenitude. Representam todos os discípulos que às vezes se cansam no caminho da fé, ou vão se esquecendo de cuidar da fé no cotidiano da vida. Vão se esquecendo dos exercícios de fé no cotidiano da vida. Vão vivendo a rotina e se deixando dominar pela rotina de modo cansativo. E às vezes esquecem-se até de Deus. É isso que acontece com os discípulos ali. Já tinham feito a experiência do ressuscitado, mas se deixaram levar pela rotina e acabaram voltando àquela vida de velhos pescadores. A palavra de Deus diz que Jesus se manifestou a eles. Ele apareceu ali aos discípulos para dar um ensinamento novo. Jesus primeiro pergunta, depois de uma noite inteira que passaram pescando e não pegaram nada, de lá da beira do lago de Tiberíades, ele grita: moços, vocês têm alguma coisa para comer? Eles dizem não. Então Jesus pede que eles joguem a rede. Jogaram a rede e puxaram a rede lotada de peixes, com grandes 153 peixes, e vieram para a margem. O discípulo amado reconheceu: é o Senhor. Mas a surpresa é que quando chegam à beira do lago, quando puxam as barcas para a areia, Jesus já está ali, com os peixes sobre a brasa
e com pães. E o que isso representa, irmãos? Representa que Cristo pede de nós, mas é Ele mesmo quem supre as nossas necessidades. Ele pede de nós o nosso esforço, a nossa luta, mas é Ele quem nos dá tudo. É o ressuscitado quem supre nossas necessidades. Ele relembra aos discípulos que eles saíram para buscar a vida velha de novo e que eram preciso retomar as suas forças agora para recomeçar a vida nova e anunciarem o Evangelho. E quem supre tudo e quem tudo dá é Ele mesmo. Se lá no lago não tinham nada para comer, Jesus já está preparando ali na brasa o peixe e já com o pão para ser repartido. Ele pede sim de nós, nossa parte, nossa contribuição, nosso trabalho, nosso esforço, o exercício da nossa fé, mas é Ele quem nos supre, é Ele quem nos dá pão e peixe, é Ele quem nos alimenta, e nos alimentando, nos ensina a alimentar os outros também. Pedro volta para a margem, vestido com a roupa nova, com a roupa da fé que ele tinha abandonado, pelo cansaço, quem sabe, pela mesmice, quem sabe, pela rotina, o cansaço da rotina. Mas agora ele recupera a roupa, se reveste de Cristo e segue a sua missão. Oxalá, meu irmão, minha irmã, sejamos nós também revestidos com a graça de Cristo, compreendendo que é Ele quem tudo supre para nós, fazendo a nossa parte no nosso cotidiano da missão, certos de que o ressuscitado está conosco e não nos deixará faltar nada. Que Jesus nos ajude e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me dá